Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida. Venho louvar aquela quem chamo Senhora de Aparecida. Venho louvar Maria, Mãe do Libertador. Venho louvar a Virgem de cor morena por seu amor. Venho louvar a Virgem de cor morena por seu amor. O povo brasileiro herdou também uma herança muito especial do povo português, não é? É bom saber que Cabral trouxe na sua caravela uma imagem de Nossa Senhora que tinha o título de Nossa Senhora da Esperança. A nossa história do descobrimento começou com Maria também. Então o nosso povo é muito mariano e é por isso que o povo gosta demais de Nossa Senhora. É uma história hoje relativamente bem conhecida, a pesca da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba por 3 pescadores, João Alves, Filipe Pedroso e Domingos Garcia. O Conde Josumar veio de Portugal em direção a Minas Gerais. Era uma pessoa muito esperada aqui na nossa redondeza. Era Dom Miguel de Alcântara, Vasconcelos e Portugal. E a Câmara Municipal de Guaratinguetá, já então uma vila, ordena que os pescadores tragam peixes para uma farta mesa. Outubro não é época de peixes. E chegaram ali no porto Itaguaçu, 3 homens simples pescadores, que até então não tinha pescado nada. João Alves atirou a sua rede no rio e viu que havia alguma coisa. Levantou a rede e viu que era uma imagem, o corpo de uma imagem de Nossa Senhora, sem a cabeça. Descendo mais um pouco, ainda no bairro de Itaguaçu, novamente alguma coisa na rede. Sempre a esperança de peixes, né? Quando viram, era uma cabeça que, colocando ao corpo, deu exato. E assim foi encontrada essa imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Os pescadores logo disseram que ela havia aparecido. Por isso é a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Fui visitar a casa que construíram pra Mãe Maria. A imagem ficou nos primeiros anos com a família de um dos pescadores. Então José Alves Vilela, Atanásio Pedroso e alguns moradores construíram uma capelinha de pau a pique. Pequena, mas com fluxo de pessoas. Sempre o aumento de devotos, a capelinha não estava suportando. Os romeiros pediram para o padre que construísse uma capela num lugar alto, por causa das enchentes do Paraíba. O padre José Alves Vilela era o pároco de Guaratinguetá. Ele que pediu ao bispo autorização, autorizado, construiu a capela, rezou ali a primeira missa e benzeu a capela. E deu ao povoado que estava ao redor da capela o nome de Aparecida. Essa capela foi construída em 1745. Lá pelo ano de 1700 e tanto, 1770 e tanto, ela já começou a ser remodelada. Foi construída uma segunda torre, pois pelos anos de 1800 e qualquer coisa, de tempos em tempos, aquela capela simples precisava de algum conserto. Até que,
foi construída no mesmo local da capela, aquilo que é hoje a Basílica Velha de Aparecida, que foi inaugurada em 1887. Durante todo o período colonial e período imperial, tanto o Brasil colônia como o Brasil império eram realidades sociais de plena união entre igreja e Estado. Com a proclamação da República, houve inteira separação entre igreja e Estado. A capela passou então aos cuidados, à direção da autoridade do bispo de São Paulo na época. O bispo de São Paulo declarou Aparecida um santuário diocesano. E os bispos brasileiros, quando a igreja se fez independente do Estado, começaram a reorganizar toda a igreja católica no Brasil. E para isso, eles buscaram na Europa, especificamente na Baviera da Alemanha, os redentoristas para assumirem o cuidado do Santuário de Aparecida. Os redentoristas chegaram a Aparecida em 30 de outubro de 1894, quando a igreja atual Basílica Velha já estava construída e já estava funcionando como santuário diocesano. E foi entregue aos cuidados dos redentoristas a paróquia e santuário de Aparecida. E os redentoristas estão aqui até hoje. A vinda dos padres alemães redentoristas para cá foi decisiva para salvar o santuário. Eu acho que é um momento chave na história, porque o santuário estava abandonado e não havia nem padre para fazer confissão aqui, muitas vezes, em Aparecida, até que chegaram os redentoristas da Alemanha. E quando chegaram aqui, sem falar português, subiram nos cavalos e foram fazer o trabalho que eles precisavam fazer. E fizeram, em grande parte, eles conseguiram fazer o que existe hoje. Meio-dia, na capital mariana do Brasil. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Quando você me fala a coroação, nós estamos tomando um fato que abrange toda a história de Nossa Senhora Aparecida. Quando, em 1741, a imagem foi colocada no altar, ela já usava um manto e coroa. O povo sempre teve essa devoção, desde os anos de 1600 e tanto, de colocar mantos e coroas, significando que Nossa Senhora é a rainha, como a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Deus. Então Nossa Senhora foi coroada no dia 8 de setembro de 1904 como rainha do Brasil. Porque aqui não eram mais devotos do município, eram devotos do Brasil. É um processo constante de Nossa Senhora Aparecida estar sendo coroada. Mas além de coroada, é bom lembrar que há um outro título oficial de Nossa Senhora Aparecida. Ela, além de rainha, é padroeira oficial do povo brasileiro, da nação brasileira. Então ela é rainha e padroeira do Brasil, por declaração do Papa Pio XI em 1930. A Basílica Velha, quando foi construída, parecia suficientemente grande para acolher toda
a todo aquele grupo de romeiros que vinham. Mas, com o ano de 1900, começaram a chegar as grandes romarias organizadas. E em pouco tempo aquela igreja se fez pequena demais. Desenvolveu-se toda uma história de tratativa com o arcebispo de São Paulo, que era ao mesmo tempo arcebispo de Aparecida, até que D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motos, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, autorizou e encabeçou a construção da nova basílica, que é a atual Basílica Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E era uma tarde, 16 de maio. Maio, as tardes são bonitas, né? Mas essa começou um vendaval. E deu aquela chuva. Geralmente depois da chuva, aquela calmaria. Nunca tinha tido uma chuva como aquela. Mas também escureceu e teve nisso, na Basílica Velha, carinhosamente conhecida, nossa igreja, a última missa do dia, 20 horas. E o padre estava ali celebrando a sua missa. Quando foi exatamente 20h10, as luzes apagaram. E na frente do nicho estava um jovem, de nome Rogério, e ele bate no vidro e tira a imagem. Quando ele começa a descer os 3 degraus, a luz voltou. E o guarda foi ao encontro dele. É lógico, pegaram a imagem. E ele jogou a imagem ao chão. E a imagem ficou em pedaços. Daí os padres redentoristas, guardiões de Nossa Senhora, procuraram e encontraram a nossa quarta pescadora. Eu trabalhava no MASP. Logicamente, eles foram até o diretor, falaram. Ele disse, olha, sábado estou indo para Aparecida para ver a imagem. E eu não fui, não vim, porque eu estava ocupada com o trabalho e não pude vir. Ele me disse, olha, quando eu voltar, eu vou te ligar para te dizer o que aconteceu. Assim ele fez. Ele me ligou e me disse exatamente o seguinte, se prepare porque semana que vem os padres vão trazer a imagem para ser restaurada por você. Não perguntou se eu queria, se eu não queria, tal qual. Eu não podia dizer não, que eu trabalhava lá. Então, ou eu fazia ou eu fazia. O momento mais difícil foi a reconstrução da cabeça, porque ela veio numa caixinha deste tamanhozinho de acrílica, toda esfacelada, a cabeça. Então não tinha um pedaço grande, era tudo pequenininho. Então quando eu olhei a imagem, eu falei, bom, eu consigo chegar até o pescoço, depois eu não sei. As pessoas falam, mas você deve ter sentido uma devoção. Eu senti pânico, as pessoas não entendem isso. Uma coisa é você ver a imagem inteira e você pedir alguma coisa para ela, você sente, vamos dizer, uma devoção, qualquer coisa assim. Eu não tive tempo de sentir nada, eu senti pânico. Eu falei, eu tenho que fazer isso aqui direito, porque se eu errar, eles vão me queimar na fogueira, quer dizer, todo mundo, né, sem defesa. E se eu acertar, tudo bem. Então, assim, eu comecei pela base, que eram os 2 pedaços maiores. Aí fui indo. Eu classificava todos os pedaços num papel branco, tipo cartolina. Então, esse pedaço pertence à base, esse pedaço pertence ao manto. E eu escrevia em círculo e punha lá, para poder saber o que eu estava fazendo, porque eu não quebra-cabeça, né? Então, foi assim. E tinham pedaços muito pequenos. E aconteciam coisas estranhas durante o restauro, que era assim, eu pegar com a pinça esse pequeno pedaço de uns 2, 3 milímetros, e eu falar, é aqui. E se encaixava. Entende? Era uma coisa que parecia que eu estava sendo, vamos dizer, guiada, não sei. E foi assim, durante todo o restauro, eu acho que eu tive muita ajuda espiritual. Nossa Senhora foi maio, foi para São Paulo,
nas mãos de Marilena Chartuni, ela voltou em agosto. Que festa, que festa. Quero entender o culto que começou desde aquele dia. Muitos não compreendem, dizendo ser uma idolatria. Mas neste simbolismo daquela imagem de negra cor, chega-se com Maria ao santuário do Salvador. Chega-se com Maria ao santuário do Salvador. Não temos hoje os principais milagres. Eu costumo falar assim, eu gosto muito de usar também a palavra graça. Toda graça é uma graça, assim, até pessoal, né? E ela é a mais importante. Poucos anos depois da descoberta da imagem, que uma noite, quando estavam reunidos diante de Nossa Senhora, que estava ali na casa de um dos pescadores, de repente, sem saber porquê, as velas se apagaram. Quando uma senhora se levantou para acender as velas, elas se reacenderam por si mesmas. É aquele que é chamado o milagre das velas. O milagre daquele cavaleiro que quis entrar na igreja a cavalo para mostrar que tinha pouca consideração por essa igreja, por essa devoção pela Senhora Aparecida, e o cavalo teve a sua pata presa na pequena escada de entrada da Basílica. E olha que se nós formos olhar o Museu de Nossa Senhora Aparecida, ali está a pedra com o sinal da ferradura. O milagre daquele escravo que veio, que é aprisionado e acorrentado, passando por Aparecida, pediu que o deixasse rezar diante de Nossa Senhora. E ali diante da Virgem, ao pedido do escravo, de repente as correntes se romperam e ele estava livre. Depois nós temos uma grande passagem também de uma senhora que queria ser mãe, que queria ter um filho, um só, Princesa Isabel. Princesa Isabel queria que seu trono tivesse um herdeiro. E ela esteve aqui. E ela voltou depois de anos. Tinha conseguido a graça. É uma graça, foi uma graça. Ela teve 3 filhos homens. Para a princesa, foi uma grande graça. Antes de ter estado aqui, ela estava chegando já ao final da sua gestação, quando perdeu seu filho. E correu riscos sérios de vida. Então ela veio. Também quis trazer um agrado para Nossa Senhora. Trouxe uma linda coroa. Então eu resumo assim: milagre é pessoal, como as graças são. Não existe melhor, não existe maior, a não ser o da vida dos peixes em abundância. Eu tinha 13 anos, foi em 2005, no dia 6 de maio, e eu estava voltando da escola, era dia de reunião de pais, e minha mãe tinha ido pegar o meu boletim, e eu fiquei no comércio dos meus pais, que fica no centro da cidade de Aparecida. Lá estavam um funcionário e a minha avó. E ela me pediu que eu fizesse o favor de levar um varão de cortina para ela, no apartamento dela que fica em cima desse comércio. E na hora de trazer esse varão para dentro do apartamento, ele bateu por baixo do fio de alta tensão. E ali eu fiquei recebendo essa carga de 13.800 volts até que o varão se rompesse. Quando ele se rompeu, ele me jogou para trás, eu cortei a cabeça na maçaneta da porta e por alguns instantes eu não consegui
enxergar nada. Quando meu pai me encontrou num dos lances e me levou para a Santa Casa. Lá na Santa Casa, a hora que o médico me recebeu, ele já exclamou, já disse para minha mãe, muito surpreso. Depois que ouviu o relato do que tinha acontecido, ele falou, eu não sei como é que esse menino está em pé, ele não deveria nem estar vivo, pela carga que ele recebeu e que principalmente passou pelo peito, poderia ter tido uma parada cardíaca, poderia ter tido parada respiratória e ele nem desmaiou. Realmente não sei explicar o que é que aconteceu. Eu saí dali em uma semana, com o corpo todo cicatrizado já, eu tinha tido queimadura de 3º grau no braço esquerdo, 2º grau no braço direito, 1º no rosto, já não tinha mais marca nenhuma, poucas cicatrizes, tive que fazer uma raspagem no braço esquerdo, mas recuperação perfeita, fora dos limites de explicação, do entendimento humano. Os médicos nunca souberam explicar isso. Essa recuperação muito rápida. Eu falo que, além do milagre físico ali, que é incontestável, não tem como dizer que não é um milagre, além da mudança no meu coração e tudo que Deus tem feito depois disso, gradativamente, é óbvio, Ele mudou o coração dos meus pais e com certeza ele fortaleceu esse elo que a gente tinha em casa. E vivendo ali essa união forte na família, a gente também pode passar para todo mundo que está no entorno nosso, os amigos, né? Os parentes mais distantes. Quando a gente muda em casa, a gente muda em todos os lugares. Né? Não adianta tentar ser bom em todos os lugares e em casa a gente permanecer com um conflito ali que é insolucionável. Eu posso dizer de uma história. Nós estávamos querendo, há anos atrás, comprar um terreno para fazer ali a sede de uma congregação feminina que eu fundei. E quando fomos falar com o proprietário, ele disse que não vendia, que não alugava, não queria saber, que aquilo fique lá e apodreça. Só que nós pedimos muita ajuda de Nossa Senhora e colocamos no terreno que queríamos comprar uma medalhinha, a medalha milagrosa, como a gente chama, de Nossa Senhora. E já naquela semana que colocamos a medalha, esse homem mudou de ideia e quis vender o terreno. Só que o preço que ele deu para nós era impossível. Então, nós fomos buscar a medalha de volta para colocá-la em outro lugar, porque ali não deu certo. Só que ao chegar, nós não encontramos mais a medalha. E era impossível alguém ter tirado a medalha do lugar que a gente tirou. Porque era preciso descascar um pedaço de uma árvore, porque nós colocamos essa medalha dentro da casca de uma árvore. E a casca estava intacta, então eu fui com uma faca, arranquei a casca e a medalha desapareceu, não estava mais. Levamos 1 ano sem ver essa medalha e indo lá de vez em quando procurando. Até que um dia fomos rezar lá, pedindo, Mãe do Céu, toca no coração desse homem, faz ele fazer um preço melhor para nós, não é? E aí, de repente, rezando assim, vimos um dos meus meninos, hoje já é um homem, mas ele era uma criança, ele viu a medalhinha no chão e disse, pai, olha aqui uma medalhinha. Ele nem sabia da história dessa medalha, era a nossa medalhinha. Nós conhecemos bem a nossa medalhinha. E por incrível que pareça, 1 ano depois, quando pegamos essa medalha na mão, este homem me telefona, dizendo, padre, eu senti vontade de ir aí. Já faz 4 anos que eu não vou. Eu quero conversar com o senhor me recebe? Venha, meu irmão. Ele veio no dia seguinte para dizer a nós que não vendia, que não alugava, mas que dava. O terreno era nosso, porque ele acreditava que não era dele, ele só guardava e cuidava para Nossa Senhora. Eu tive um namoro muito precoce. Nos meus 12 anos eu comecei a namorar, eu e meu marido, meu atual marido, e
eu engravidei muito cedo e perdi meu filho, João Paulo. Ele nasceu prematuro, teve todo o processo, né, de nascimento, de óbito. Foram anos, aproximadamente 4 a 5 anos tentando engravidar e eu não engravidava. Fui a uma médica e a médica solicitou um exame mais avançado para ver como é que eram as minhas trompas. Algo tocava no meu coração para ir a um doutor que tinha feito parto da minha irmã até então e foi o que fez o parto do meu primeiro filho, doutor Ailton, que é muito carismático, muito devoto também a Nossa Senhora. E eu fui e passei lá primeiro para ver se eu conseguia marcar para minha irmã. E a moça falou assim, não tem consulta, só em outubro que vai abrir a vaga, daí vocês ligam. Enfim, ele estava cheio. Aí subi e levei para minha médica. Quando eu cheguei chegou a minha vez, mostrei o exame para ela, ela disse, Thalita, você não pode ficar grávida. Você não consegue engravidar. Eu falei, mas como se eu já engravidei uma vez? Olha, não sei te dizer, mas você não consegue engravidar. Tá, algo tocava no meu coração, você tem que voltar. Você merece mais uma opinião. Aí eu voltei e falei com a moça, falei assim, eu preciso de mais uma opinião. Aí ela foi, perguntou, né, assim que saiu o paciente, ele falou, não, pode falar pra Thalita me esperar, que eu vou falar com ela. Então ele me disse assim, eu te dou 6 meses, você vai fazer esse tratamento por 6 meses com esse remédio, e se você não engravidar durante esses 6 meses, a gente volta a conversar novamente para ver o que pode ser feito. Ele falou, mas espera aí, Deus está pedindo para fazer outra coisa. Assim. Aí eu olhei bem pra ele, olhou pra mim, ele pegou nas minhas mãos e começou a orar em línguas. E ele falou assim, Deus está me dizendo, está tocando no meu coração, que Ele vai colocar você ali naquela maca, grávida, para cuidar de você. Eu chorava. Eu sentia o agir de Deus. E eu tinha certeza que quem estava me pegando no colo naquele momento era Nossa Senhora, assim como ela pegou no meu colo quando ela levou o João Paulo. E ele me disse assim, vai filha, vai, qualquer coisa você me avisa. Mas deixa eu te falar, isso é se você já não estiver grávida. Eu estava grávida de 2 dias e não sabia. Deus já tinha feito a obra. Não havia opacificação da trompa esquerda, né? Conforme dizia então a histeronospografia. E mais bonito de tudo, quando eu fui fazer a primeira ultrassom da gestação, foi muito emocionante, as primeiras batidas, né, do coraçãozinho. Mas ela ficou um tempo parada, né, mexendo, olhando a ultrassom, né, na tela. Falei, doutora, tá tudo bem, tá tudo normal? Ela disse, não, tá tudo normal, mas gozado. Você falou que não tinha passagem, né, vamos dizer o termo popular, né, não tinha opacificação da trompa esquerda. Eu falei, exatamente, foi o que deu na histeronospografia. Ela falou, gozado, porque você engravidou pelo ovário esquerdo. Aí eu guardei, né, como testemunha, além de todos, né, como está aqui, ovário esquerdo. Então, o doutor depois disse assim, Thalita, você não imagina como a sua trompa direita teve que trabalhar para o seu ovário esquerdo ovular. Então, é mais um milagre. Milagre, filosoficamente, é possível. É possível por quê? É possível porque o ser humano não conhece os seus limites. O ser humano não sabe o quanto pode se superar. Milagre é a realização de uma coisa que seria, humanamente falando, impossível de acontecer, né? Por exemplo, que uma ferida que uma pessoa leva há anos, de repente, sem mais nem menos, a ferida fecha. A olhos vistos. Ou um cego de nascença, de repente, começa a enxergar. Ou um paralítico começa a andar. Quando não há uma explicação científica da medicina, por exemplo, é um milagre. Então, a medicina e a ciência ainda não têm explicações para as questões chamadas de milagre. Mas tem muito avanço científico na questão do entendimento da saúde e da espiritualidade. Em relação, por exemplo, à questão da fé e da cura, a gente percebe que o importante é que a pessoa
Cultua a sua fé, mas não abandone tratamentos médicos só vinculado à fé, porque isso gerará uma piora do seu adoecimento, é o que a ciência observa hoje. Abandono de tratamentos médicos gera piora de saúde. A associação da sua fé com o tratamento médico melhora a possibilidade de cura. Isso é o que a ciência percebe hoje, essa associação entre fé e o trabalho da medicina na evolução da melhoria do paciente. Eu tenho essa influência muito forte da minha família, essa questão da religiosidade que é fundamental na vida da gente, né? Agora, essa minha fé por ela é uma coisa que partiu da família, sim, mas que se fortaleceu através de mim mesmo, sabe? Um amor, uma paixão, né? Uma devoção, é acreditar que realmente ela faz a diferença na minha vida. E ela faz mesmo, sabe? Ela já me deu tantas provas ao longo da minha vida de coisas que eu sonhava que pudesse acontecer e acabaram acontecendo. Isso tudo é o que é a nossa fé, é a nossa devoção. E eu sou muito grato a ela. Ela está em todos os momentos da minha vida, ela está junto comigo, em todos os lugares que eu vou, enfim, eu não consigo me ver sem a imagem dela, sem ela na minha vida. Para falar de religião, nós temos que voltar um pouco e falar de fé, porque a fé é anterior à religião, né? A fé é um fenômeno inerente ao ser humano, é um fenômeno subjetivo, ou seja, cada ser humano, cada um, homem, mulher, criança, mais velho, acredita em alguma coisa de alguma maneira, da sua própria maneira. Se a imagem não fosse percebida como milagrosa, se ela não fosse milagrosa, não existiria fé em torno dela. Então, teve que acontecer algo extraordinário, ou muitas coisas, muitos acontecimentos extraordinários, para fazer com que o brasileiro, e aí eu falo o brasileiro mesmo, o país inteiro, se tornasse, se visse, se espelhasse em Nossa Senhora Aparecida. Então, acho que a explicação maior é porque é uma imagem a quem atribuímos milagres. Mas, claro, a gente não pode ignorar os fatores culturais, a geografia, onde que estava a imagem, o que é Guaratinguetá, a passagem de quem vinha do Rio para São Paulo, para as Minas de Ouro, era uma passagem obrigatória. Então, o Brasil inteiro circulava por aqui. Então, isso ajuda, né, porque tornou conhecida aquela devoção. A devoção vai mudando com o tempo. Em 300 anos, vai se mudando a cultura brasileira. Vai se mudando a cabeça das pessoas. Vai se mudando o modo de ser cristão. Vão se mudando as práticas da igreja. E hoje, aqueles que são devotos, e não são poucos, olha que a cada ano chegam aqui 12, 13 milhões de romeiros. Essas pessoas vêm rezar, vêm agradecer, vêm cumprir suas promessas. Há uns 8 anos atrás, eu convidei minha irmã, que mora em São Paulo, minhas irmãs, meu cunhado. Vamos para Aparecida a pé? São 28 quilômetros, né? Até de Pindamonhangaba, ali da Igreja do Santana, até a Basílica. Eles concordaram, então nós fomos em 4 pessoas. No ano seguinte, os amigos da delegacia, nós queremos ir também. Aí esse número aumentou, daí já fomos em 20 pessoas. No outro ano, as outras delegacias também, eu quero ir junto com vocês. Aí nós começamos a juntar o pessoal, aí a coisa já foi se tornando bastante grandiosa, porque já montamos um grupo, a gente já se organizava, já fizemos camisetas para que todas fossem iguais. Acabou que o ano passado nós estávamos em 100 participantes. O que a gente percebe muito é que durante essas 7 horas passa um filme na sua vida. Passa um filme na sua cabeça e você vai pensando em tudo de bom que Nossa Senhora fez para você. Eu, por exemplo, eu vou dizer a verdade, eu nunca fui para Aparecida para pedir algum milagre. Nunca fui a pé para pagar nenhuma promessa. Todas as vezes que eu fui, foi para agradecer a Nossa Senhora pela vida que nós temos, pelas chances que ela nos deu, né? E pela família que nós temos, enfim, por tudo de bom que existe na nossa vida.
Papa Bento esteve no Brasil, ficou hospedado aqui em Aparecida, testemunhou o fervor do povo brasileiro, o amor do povo brasileiro por Nossa Senhora Aparecida. Na casa onde o Papa Bento XVI vive, em Roma, o Mosteiro Mater Ecclesiae, na sala de entrada tem um aparador, acima do qual tem uma imagem, um rosto de Nosso Senhor, e sobre o aparador uma imagenzinha pequena de Nossa Senhora, bem simples, não é uma dessas imagens muito elaboradas, é bastante simples. Penso que ele tenha ganho aqui mesmo durante aquela visita. Eu perguntei a ele a respeito da devoção dele a Nossa Senhora Aparecida, então um pouco de brincadeira, então o senhor também é devoto de Nossa Senhora Aparecida? E ele me respondeu, aquela viagem ao Brasil foi muito importante para mim. Não deu maiores detalhes, mas o fato de conservar essa imagem na sala onde ele recebe pessoas, numa sala onde tem outras imagens de alta qualidade artística, conservar a imagenzinha simples de Nossa Senhora, seguramente existe atrás disso uma devoção ou algo especial, do contrário aquela imagenzinha não estaria naquele lugar. Papa Francesco, quando è venuto al Brasile durante la giornata mondiale della gioventù, ha voluto venire al santuario della Madonna, un santuario che lui già conosceva perché era stato durante la conferenza episcopale del CELAM, con i vescovi di tutta l'America Latina e anche America Centrale. Era quasi un ritorno a casa che lui ha vissuto quasi 30 giorni prima come cardinale, quando era ancora arcivescovo di Buenos Aires. Ha un rapporto molto stretto con la Madonna di Aparecida, sempre ha avuto una devozione naturalmente per Nostra Signora, la Madonna di Luján, che è la patrona dell'Argentina, ma anche per la Madonna di Aparecida, la nostra patrona del Brasile. È un approccio molto grande del Santo Padre a Aparecida. Lui ha ricordiamo la famosa foto, ha una immagine della Madonna di Aparecida nella sua stanza, e ogni mattina naturalmente un saluto alla Madonna di Aparecida lui rivolge. Numa nação onde imperava a mancha da escravidão, Nossa Senhora escura nos diz que o Cristo nos quer, irmãos. Então Maria é importante porque ela nos conduz a Jesus. Ela não é o centro, ela está no centro, não é? Ela é a filha admirável do Pai, ela é a esposa admirável do Espírito Santo e é a mãe admirável do Filho. Ela não é o centro, mas está no centro e nos conduz ao centro, que é Deus. Eu acho que Nossa Senhora é importante porque realmente o manto dela cobre todos os brasileiros, cobre todo o Brasil. E as pessoas se sentem acolhidas por essa fé. Além de se sentirem acolhidas, elas sentem que aquela devoção que elas têm para com a Nossa Senhora é retribuída de forma do amor que ela espalha, né, sobre o povo brasileiro. A importância de Nossa Senhora Aparecida é que o povo brasileiro tem uma rainha, tem uma padroeira, que é Maria de Nazaré, aquela mocinha simples e humilde da Vila de Nazaré, que aceitou ser a mãe de Jesus. A presença de Maria leva o povo brasileiro a acolher o próprio Filho de Deus, como Maria acolheu a Jesus no seu próprio ventre e deu à luz ao Filho de Deus. Quer dizer, Maria é aquela que nos liga a Deus, aquela que traz para o povo as graças de Deus. Porque ela é uma madre. Ela è la madre di tutti, la madre di Gesù, e quando Gesù era in croce ci ha dato questa madre, una madre che ci ama, che ci guida, che ci accoglie. Chi non vuole avere una madre così talmente tenera, piena di affetto e carezza? E così la Madonna. La Madonna non esclude nessuno è fuori del suo abbraccio e del suo cuore. Ecco la ragione, è una madre e sappiamo quanto possono amare una madre. Quanto amam le madri. Porque a gente viaja pelo Brasil, eu trago à tona a imagem dela, falar dela em todo lugar que eu vou, e eu vejo a reação por parte das pessoas. Então, a gente sabe o que ela significa, o que ela representa para todos esses milhões de brasileiros, né? E a Nossa Senhora ainda, no caso, Aparecida, ou qualquer outro centro mariano do mundo, carrega multidões, né? Recebe multidões, é motivo ainda de sacrifícios, sobretudo por conta desse aspecto materno, né? Nós sabemos a importância do pai, mas a paixão da mãe
é algo que nós buscamos, o carinho da mãe é algo inigualável, o cheiro da mãe é algo inesquecível, o olhar da mãe é buscado até mesmo na vida adulta. Então é isso que atrai tanto as pessoas a Nossa Senhora, a vontade de ser amado por ela. Virgem